E aí galera, sou o professor Jefferson Alexandre, professor no IFRN Campus Ceará-Mirim. Sejam bem-vindos ao nosso vídeo 3 do curso de análise combinatória, né? Lembrar que esse curso ele é produzido especialmente para dois projetos, o projeto Ativos em Casa e o projeto Ligadíssimos no Enem. Ambos produzidos aí, foram pensados, estão sendo executados aí por alguns professores do IFRN, com o propósito de trazer a matemática para vocês nesse período de pandemia e isolamento social. Na aula de hoje vamos trazer para vocês o conceito de permutação com elementos repetidos. Vamos fazer alguns exemplos e acredito que sejam suficientes para habilitá-los a resolver qualquer que seja o problema de permutação com repetição, beleza? Então vamos aqui já direto à nossa sala de aula. Temos aqui o seguinte, pessoal, já vou trazer para vocês um exemplo, né, para fundamentar aí o que eu quero trazer para vocês, um exemplo bem simples. Vou só lembrar um conceito que foi trazido para vocês no vídeo 2, que é quando nós tratamos de permutação simples. Nós falamos sobre anagrama. Vocês devem lembrar, aos que assistiram, claro, que anagrama é quando nós fazemos combinações com a letra de uma palavra para formar novas palavras. Essa palavra pode fazer sentido ou não, em qualquer que seja a linguagem, tá? Então, nós lá no vídeo 2 trabalhamos com a palavra amor e vimos que tem até algumas palavras que fazem sentido, como mora, ramo, mas algumas outras não fazem sentido algum. Aqui eu trago para vocês agora a pergunta: quantos são os anagramas da palavra banana? Então vamos colocar aqui essa palavra aí. Ou seja, eu quero saber de quantas maneiras diferentes eu posso dispor essas letras para formar palavras novas. Observem que lá no vídeo 2, quando nós falamos da palavra amor, todas as 4 letras eram letras diferentes. Ou seja, trocando duas de posição, nós já tínhamos aí uma nova palavra, não é isso? Mas o que acontece aqui é que nós temos letras repetidas. Por exemplo, se trocarmos essas duas letras de posição, nós não teremos uma nova palavra. Se trocarmos também os dois N's aí de posição, nós não teremos uma nova palavra. Então, evidentemente, não resolvemos da maneira que resolvemos lá no vídeo 2. Se fossem todas as letras diferentes, como são 6 letras na palavra banana, nós teríamos aí 6 fatorial, que seria 720. Mas observe que ao fazer 6 fatorial, eu estarei contando várias palavras como diferente várias vezes. E daí eu preciso tirar esse excesso de palavras que foram contadas muitas vezes. Então a pergunta é: de quantas maneiras eu posso, então, misturar esses 3 A's de posição? Exatamente. Só para misturar esses 3 A, tipo, vou pegar a posição dos 3 A's, tipo, segunda posição, quarta posição e sexta posição. De quantas maneiras diferentes eu posso misturar entre eles? 3 fatorial. Se nós pegarmos os dois N's e fixá-los, de quantas maneiras diferentes eu posso misturar somente as duas letras N's? De 2 fatorial maneiras. Então, quer dizer que cada palavra nova está sendo contada aí 3 fatorial vezes, porque são as permutações dos 3 A's, e vezes, né, e dá a ideia de vezes, 2 fatorial, que são as permutações de 2 N's aí. Isso quer dizer, então, que cada palavra está sendo contada 12 vezes a mais. Então, por exemplo, a palavra banana, tá certo? Tem como misturar essas letras aí e formar a palavra banana de novo 12 vezes, mesmo trocando letras de posição. E eu não posso contar essas palavras muitas vezes porque eu quero saber quantos são os anagramas existentes. E daí, anagrama subtende se formar novas palavras e não a mesma palavra. Então, nesse caso, como é que fica essa situação? Nós vamos ter que dividir nessa situação para tirar o excesso. Então, quer dizer que ficamos com a seguinte ideia, permutação de 6 elementos, mas desses 6 elementos, olha só, tá aqui, desses 6 elementos, tem 3 elementos que se repetem, que são as 3 letras A, e nós temos aqui 2 elementos que se repetem, que são os 2 N's aqui, tá certo? Então, nós ficamos com 6 fatorial dividido pelo produto entre 3 fatorial e 2 fatorial. E assim nós chegamos à seguinte resposta. Vamos ficar com 6 vezes 5 vezes 4 vezes... Eu parei no 3 fatorial, poderia ter continuado, mas parei porque é conveniente fazer o seguinte, eu posso cortar, né, esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. E esse 2 aqui eu já posso simplificar, inclusive, com esse 6, ficando 2 aqui, não é?
Então, fazendo as continhas aí, vejam rapidamente a continha, ó. 3, né, que ficou daqui, ó. 3 que ficou daqui, vezes 5, nós temos 15. E 15 vezes 4, nós temos aí exatamente igual a 60. Então, vejam aí que são 60 anagramas diferentes que nós podemos formar com a palavra banana. Lembro mais uma vez que se todas as letras fossem diferentes, a quantidade de anagramas seriam 720. Olha só que diferença muito grande, não é isso? Então, fiquem atentos aí quando aparecer permutação com elementos repetidos. E aqui eu trago a definição formal, só para a gente entender como é que se dá a definição, tá? Eu tenho N elementos, dos quais alguns se repetem. Então, eu tenho um elemento que repete N uma vez, outro elemento que repete N duas vezes, e assim sucessivamente. Então, basta fazer N fatorial, que é o total de elementos, dividido pelo produto da quantidade de repetições dos elementos que aparecem aqui, tá bom? Então, se você não conseguir compreender o primeiro exemplo ou a definição, eu vou agora fazer mais exemplos para ver se você consegue entender. Caso a dúvida ainda persista, eu vou ficar muito feliz em tirar suas dúvidas e responder ao seu questionamento aí nos nossos comentários, beleza? Então vamos seguindo aqui e vamos para o próximo exemplo. Olha só, um exemplo que eu criei para uma prova dos meus alunos em 2018, que diz assim, ó: nos Jogos Intercamp, a equipe de futsal de João Câmara empatou em uma partida disputada contra a equipe do Campo Ceará Mirim em 3-3. Ângelo não foi ao jogo, mas soube por colegas que o placar do jogo foi 3-3. Logo ele começou a pensar qual teria sido a sequência de ocorrência dos 6 gols. Por exemplo, uma possível sequência é a seguinte: João Câmara fez o primeiro gol, depois Ceará Mirim fez 2 gols, depois João Câmara fez 2 e Ceará Mirim fez o último gol, empatando assim a partida em 3-3. Mas a pergunta é: quantas são as possíveis sequências de gols nessa partida? Então vejam aí que nós não estamos nos importando quem fez o gol, em qual condição o gol foi feito. Não, eu só quero a sequência de gols. Então, o gol, por exemplo, de João Câmara, o gol primeiro e o gol segundo, não tem diferença nenhuma entre eles. É gol simplesmente de João Câmara. Por isso, trata-se aí de uma permutação com elementos repetidos. E assim como nós vimos na fórmula anterior, nós temos 6 elementos, mas agora eu tenho 3 repetidos, que são os 3 gols de Ceará Mirim, e tenho 3 repetidos, que são os 3 gols de João Câmara. Então, você já deve até ter feito aí a questão que diz o seguinte, ó: vai ser permutação de 6 elementos, tá? Dos quais 3 são repetidos, que são os gols de Ceará Mirim, 3 são repetidos, que são os gols de João Câmara. E daí, por nossa formulazinha, ficamos com 6 fatorial dividido por 3 fatorial e 3 fatorial. Fazendo aquela mesma continha, né? Ó, vou fazendo aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4. É conveniente, de novo, parar no 3 fatorial. Haja visto que tem 3 fatorial embaixo. Então, corta e corta. Lembro para vocês que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, já cancelo aqui, ó, com esse 6 aqui. Ficamos apenas com 5 vezes 4, exatamente, fácil desse jeito, galera. Então, se liga aí, permutação com repetição, você vai ter que fazer sempre usando esse tipo de argumentação, beleza? Vamos para mais 2 exemplos, caso você ainda não tenha entendido, ainda há essa oportunidade. Vamos aqui seguindo, olha só. É uma questão um pouquinho maior, um contexto aí, para tentar parecer o máximo possível aí com as questões que vocês enfrentarão no Enem. É também uma questão que eu fiz para minha turma de eletro aí no ano de 2018, tá certo? A turma lá em João Câmara. Diz assim: também conhecido como polígrafo, o detector de mentiras é composto por um conjunto de sensores que medem o ritmo de respiração, pressão sanguínea, os batimentos cardíacos e o suor na ponta dos dedos da pessoa examinada. O funcionamento do aparelho se baseia na teoria de que essas reações do organismo se alteram quando mentimos. Os antigos polígrafos tinham agulhas móveis que rabiscavam traços numa folha de papel, como vocês veem na figura aqui, ó. A figurinha aqui ela mostra exatamente isso, né? Continuando. Suponha que Arthur, aluno do curso de Eletro 3M, teve a ideia de transformar as informações dos sensores em pulsos elétricos ligados a um módulo com 10 kits sequenciais iguais aos da figura a seguir, colocados lado a lado. Ou seja,
Arthur, ele pegou 10 módulos desses aqui, cada módulo com 4 luzes, com cores diferentes, e colocou-os lado a lado. Então, nós temos 10 desses aqui, tá? Nos testes, Arthur e seu orientador percebeu que a cada mentira acendiam-se 4 luzes verdes, 2 luzes azuis, 3 vermelhas e uma luz amarela, não necessariamente na mesma sequência. Considerando que cada kit só acende uma das lâmpadas por vez, calcule quantas são as possíveis sequências distintas que podem ser representadas por uma mentira. Então, vamos entender o problema. São 10 módulos, 10 kits, né, iguais a esse kit que vocês veem aqui. E daí, toda vez que a pessoa falar uma mentira, vai acender uma luz de cada módulo. Mas, no total, sempre são 4 luzes verdes, 2 luzes azuis, 3 vermelhas e uma amarela. E a minha pergunta é de quantas maneiras, então, eu posso então representar aí uma mentira nesse acender das luzes? Observe mais uma vez que trata-se de um problema de permutação com repetição, porque aí eu quero saber a sequência, tipo verde, amarelo, amarelo, verde, vermelho e assim sucessivamente. Pode ser que acenda primeiro as 4 luzes verdes, depois 2 luzes azuis, depois as 3 vermelhas e uma amarela nessa sequência. Mas pode ser que essa sequência mude, tá certo? E é claro que se mudar 2 cores verdes de posição, a minha sequência não se altera. Portanto, trata-se, mais uma vez, de um problema de permutação com repetição. Então, vamos aqui, como é que fica isso? Vamos trazer aqui para vocês o seguinte, galera. Permutação de 10 elementos, porque são 10, no caso, módulos desses, dos quais 4 acendem luzes iguais, que são luzes verdes, 2 acendem luzes iguais e 3 também acendem luzes iguais. Veja que o 1, que é com amarela, ele nem precisa aparecer ali, porque iria dividir por 1 fatorial, que é 1 mesmo, tá? Então, evidentemente que nós vamos fazer o 10, né, até chegar no 4, por conveniência. Então, temos aí, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, até chegar no 4 fatorial. Quando chegou aqui, podemos cortar, vamos simplificar aqui as contas. Corta-se 4 fatorial com 4 fatorial. Esse 3 fatorial eu sei que é 6, então pode-se cortar com esse 6 e simplificar esse 2 com qualquer número par que aparecer aqui. Ao fazer isso, nós vamos chegar a exatamente 12.600 maneiras diferentes, ou seja, existem 12.600 sequências diferentes que representam mentiras aí nesse experimento do Arthur, beleza? Então, questão bacana, né? Vamos aqui para a próxima questão e assim encerrar esse vídeo de permutação com repetição. Espero que estejam gostando. Deem aquele feedback aí, tá certo? Vão lá nos comentários, deixa o seu gostei, compartilhe o vídeo para o crescimento e fortalecimento do canal. Então vamos aqui, galera, olha só, para mais uma questão, para mais um exemplo. E aí temos o seguinte, uma questão da AFA 2019. Diz assim, 10 vagas de um estacionamento serão ocupadas por 6 carros, sendo 3 amarelos, 2 vermelhos e 1 verde. Considerando que uma maneira de isso ocorrer se distingue da outra tão somente pela cor, veja, pela cor dos carros. O total de possibilidades de os carros ocuparem as 10 vagas é igual a... Observe que ele diz aí, não estou preocupado com a marca do carro, apenas com a cor. E se eu trocar 2 carros, mesmo que de marcas diferentes, mas que tenham a mesma cor, eu considero que a configuração está sendo a mesma, porque eu estou observando as cores dos carros no estacionamento e não o tipo ou marca do carro, beleza? Então, para melhor elucidar isso, eu vou trazer para vocês aqui uma figurinha de estacionamento. Está aí, o estacionamento com 10 vagas e exatamente como a questão diz, né? São 3 carros amarelos, 2 carros vermelhos e 1 verde. E a pergunta é de quantas maneiras então eu posso dispor esses carros aí nesse estacionamento? Observe que nessa questão tem uma, vamos dizer assim, uma pegadinha ali que você tem que ficar atento. Fica atento ao seguinte, pessoal. Os espaços vazios também são iguais e devem assim ser contados. Tá certo? Então, lembrem-se, nessa questão, nesse tipo de questão aí, sobraram espaços vazios e esses espaços vazios devem ser contados como iguais. Portanto, aí, nós vamos ter o seguinte, permutação de 10 elementos, exatamente. Apesar de termos apenas 6 carros, mas aí nós vamos estar contando as vagas ocupadas. Então, é como se ali existisse um carro de cor, me permitam aí, tá? De cor assim, transparente. Vamos chamá-lo de transparente.
Então, isso quer dizer que se eu trocar, por exemplo, de posição essas duas vagas que estão ociosas, vamos assim dizer, a minha configuração também não muda. É por isso que eu tenho que levar em consideração o 10 fatorial. Então, ficamos com permutação de 10 elementos, dos quais 4 são iguais. Vejam, já comecei colocando aí as vagas vazias. 2 são iguais, que são os carros vermelhos, e 3 são iguais, que são os carros amarelos. Veja que o carro verde, como no exemplo anterior, nem precisa aparecer aqui, já que não há elemento repetido com ele. Fazendo as continhas aqui, vamos mais uma vez, olha só, até o 4 fatorial. Cortamos o 4 com o 4 aqui, fazemos a mesma simplificação, a conta é exatamente a mesma, né, do item anterior, e chegamos, evidentemente, ao mesmo resultado aí, 12.600. Espero tê-los ajudado, que vocês tenham compreendido permutação com repetição. Lembre-se, matemática se aprende com exercícios, então vamos exercitar, galera. Tenham aí cuidado, né, com a sua saúde. Valeu, por hoje é só.